Itatiaia detona influenciadores do Galo de novo. A culpa é nossa? Vamos responder e hoje vai ser a altura, meu amigo, porque eu estou de saco cheio desta palhaçada que a Itatiaia vem fazendo com influenciadores atleticanos e desta vez foi pior, inclusive, tá? Então quer saber sobre isso? Assista até o final, deixa o like, ajuda demais. Tamo junto, obrigado, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais no nosso vídeo. Clique em hypar também, tá bom? Clique em hypar aí, obrigado, tamo junto. Eu vou inclusive trazer no começo informação sobre a questão dos salários, tá? O que foi pago, o que não foi, porque o Atlético acabou de soltar isso nesse minuto que eu tô gravando, então já vou trazer para você também. Um oferecimento de Instituto Céspedes Calvície tem solução e é o transplante capilar. Você pode fazer o melhor transplante de BH tranquilamente. Isso vai mudar a sua autoestima, a sua vida. Consulte condições, agende uma consulta, eu tenho certeza que você vai fechar e vai ficar muito satisfeito. Instituto Céspedes, Limpa Nome SA, tá com nome sujo, sem crédito aí no mercado, negativado na SPC Serasa Boa Vista. Com a Limpa Nome SA você limpa seu nome, blinda o seu CPF por 1 ano pelo menos, aumenta o score e tudo com garantia em contrato dentro da lei de forma legal, funciona mesmo, tá? Então aproveite, Limpa Nome SA. Vamos lá, gente, vamos trazer primeiro a notícia sobre a questão de pagamento. E depois eu vou responder, Itatiaia, e você vai ouvir o que foi dito. Mas o Atlético acabou de postar aqui, de soltar para a imprensa, a seguinte nota. O Galo informa que antes do treinamento de hoje, na Arena MRV, o acionista Rubens Meninho, vice-presidente do Conselho Deliberativo Renato Salvador e o presidente da Associação Sérgio Coelho reuniram-se com os jogadores e todo o departamento de futebol. Ficou acertado que até o final da semana que vem serão colocadas em dia a parcela de direito de imagem que está vencida há 3 dias e as luvas dos atletas. Aqui não está falando de premiação, né? Então vamos torcer para que os jogadores tenham aceitado, né? Estejam tranquilos e que, se tiverem aceitado, que ninguém notifique o clube, porque também aí é sacanagem. Você chegou lá na hora, aceitou, falou tudo certo, está aceito, o acordo está feito, então pronto, então acabou, né? E que o Atlético cumpra com a sua obrigação, tá bom? Então a informação do próprio Atlético, muita gente soltou que o Atlético já tinha pago e tudo. A informação do próprio Atlético é que tá acertado até o final de semana que vem, que vai ser colocada em dia a parcela do direito de imagem, que está vencida, e as luvas dos atletas, ok? Fechou? Então pronto. Agora vamos para a próxima aí, vamos falar sobre Itatiaia, que é a notícia desse vídeo. Só antes, ó, in play, gente. Primeiro, é um fantasy game, não é bet, tá bom? Você faz o cadastro, rapidaço, é 30 segundos, ajuda a gente e ainda já chega com 1.000 moedas, tá? E pode participar dos jogos aqui do Brasileirão, os jogos do Galo, tá bom? Então aproveite, você pode, ganhando aí, respondendo as perguntas aqui no game, você pode até ganhar um dinheirinho se você for bem, tá? Lembrando que não é bet, então você não precisa depositar nada se não quiser para jogar, porque tem as moedas diárias que você vai juntando e aí você vai jogando, tá bom? Se você quiser, né, colocar um dinheirinho para brincar mais, pode também. In play, link na descrição do vídeo, bora se divertir com a gente. Vamos lá. Eu vou trazer hoje, no programa de meio-dia, eu esqueci o nome do programa lá na Itatiaia, o jornalista Alexandre Simões, no comentário dele, ele citou os influenciadores do Galo, e aí nós vamos responder aqui neste vídeo, tá bom? Já teve aquela vez que eu respondi aqui do João Vitor Xavier, e você vai ver que o discurso é até parecido, curioso. Vamos lá, vamos ouvir, eu vou parando, tá, gente? Aí eu vou respondendo, para ficar mais fácil, vamos lá. Momento complicado, é um momento financeiro difícil, sim, é um momento financeiro difícil, sem dúvida nenhuma que é, tá? E eu tinha avisado lá atrás que isso iria acontecer, e não só com o Atlético, tá? Não só com o Atlético, vai acontecer com todo mundo que gasta mais do que pode, com todo mundo que gasta mais do que pode, porque não é assim que se constitui numa empresa, mas o Atlético apostou em fortalecer, em crescer, para poder tentar usufruir disso e tentar colocar a casa em ordem. Só que eu fico impressionado, é como que um tanto de gente que ajudou o Atlético a ir pro buraco, um tanto de gente que ajudou o Atlético, a associação, a quebrar, quer surfar nesse movimento. E um bando de gente que se diz influencer do clube, e quando se diz influencer do clube, tá? É imprensa. Se tem a MCS, frequenta a tribuna de imprensa, é imprensa. Não pode ridicularizar um clube de futebol, independentemente de qual seja. Que seja o América, o Cruzeiro, o Atlético, o Vila Nova, Patrocinense, Mamoré. Jornalista não pode ridicularizar clube de futebol em rede social.
Isso vai contra a ética da profissão. Então, quer dizer, é um movimento orquestrado, e eu não tenho dúvida disso, é só a gente ver o que aconteceu ontem nas redes sociais e a cambada de fake news que apareceu, tá? É um movimento do quanto pior, melhor, do quanto pior, melhor. Vamos lá, vou parar aqui e depois eu continuo o resto. Vamos responder primeiro essa parte, tá? E depois eu completo. Sim, eu tenho a MCE, sou credenciado, sou cronista esportivo, né? E eu tenho muita responsabilidade no que eu falo aqui. Eu sei que não foi diretamente, acredito, né, diretamente para mim, mas foi para uma classe que eu faço parte ali de, não influenciadores, eu não me sinto, não sou influenciador, né? Sou um cronista esportivo aí, produtor de conteúdo do Galo, né? Tem um canal do YouTube e nas outras redes sociais. Vamos lá, primeiro, sobre esse negócio de movimento orquestrado. Eu não sei de onde estão tirando isso na Itatiaia. Eu não sei de onde, né? Queria até falar talvez de onde eu acho que é, né? Porque deve ser daquele lugar, né? Porque eu não faço ideia de onde é isso. Porque assim, eu converso com alguns canais, algumas pessoas e tudo, e não tem movimento orquestrado assim, nem perto disso. Pelo contrário, nem todo mundo dos canais e tudo se conversam, não. Acho que eles não sabem disso. Nem todo mundo se conversa, não é que não se gosta, mas não conversa. Um canal, outro ali, às vezes a pessoa não vai muito, sabe, prefiro não... E não conversa, todo mundo não existe esse negócio da gente orquestrar todo mundo junto falando assim, olha, nós vamos agora direcionar para isso. Isso simplesmente não existe. Eu desafio alguém da Itatiaia a provar isso. Por que não prova? Falar, até papagaio fala. Eu quero saber da Itatiaia, não vou nem direcionar o Alexandre Simões, porque também teve o João Vitor Xavier, para mim é a Itatiaia falando isso, tá? Porque só foram 2 jornalistas diferentes na emissora. Para mim é a Itatiaia falando isso. Então eu queria que alguém mostrasse, provasse que existe esse movimento orquestrado. Eu queria muito que alguém mostrasse. Porque se tiver, aí até eu vou querer então falar, pô, peraí, né? Então quero ver as pessoas que estão fazendo isso, para eu poder falar se é sacanagem ou não com o clube. Mas assim, eu posso afirmar categoricamente, assim, dos canais, do pessoal que eu sigo, que eu converso e tudo, não existe absolutamente nada orquestrado. Sabe o que existe? Sabe o que existe? Existe um clube que não paga salário, existe um clube que não pagou luvas, existe um clube com os donos, né, da SAF, que não pagam vários outros clubes que devem premiação, férias para os jogadores e que no dia de ontem, vários deles fizeram uma notificação extrajudicial, e isso pipocou, e não foi só na Web Rádio Galo e nos canais atleticanos, não. Isso pipocou em toda a mídia do Brasil. O atleticano, na verdade, virou chacota no Brasil ontem. E não foi por minha culpa, por culpa dos outros canais, dos influenciadores, não. Foi por culpa dos donos da SAF. Estão querendo transferir responsabilidade de novo na covardia. E eu não tenho culpa de nada, não. Eu não tenho culpa se os jogadores não estão recebendo salário. A culpa não é minha. E aí, outra coisa, vamos lá. Porque foi dito aí que ontem teve um monte de fake news, né? Aí falou até esse bando, né? Esse bando. Teve um monte de fake news. Olha que curioso. Quem falou, por exemplo, do Igor Gomes, eu não achei agora aqui do Gabriel Menino, tá? Mas do Igor Gomes, por exemplo, foi o Tempo. O Felipe Silva, que é jornalista, tá aqui, ó, colunista no All Sport, conteúdo no Desimpedidos e tudo. O cara é colunista no All Sport, postou a informação sobre Júnior Santos, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Teve também, eu não vi agora quem foi do Gabriel Menino, mas as informações que nós tiramos com relação aos jogadores foram da mídia tradicional, o Jornal Tempo, um jornalista do All Sport, né? Teve aí da 98, da própria Itatiaia, com certeza. Então, assim, não estou falando dos jogadores, tá? Mas nós tiramos essas notícias, a maioria das vezes, da mídia tradicional. Obviamente que nem sempre, né? Porque a mídia independente do Atlético também faz um belíssimo trabalho de apuração. Eu sempre cito aqui o Tanaka, não é formado, mas está sempre trazendo notícia em primeira mão. E outros também estão, tá? O Reptraz, o Henry e outros aí, tá? O Geves e vários outros trazem notícias em primeira mão. Inclusive, acontece direto, eu vejo direto acontecendo, colegas aí dessa mídia independente reclamando que eles dão uma notícia em primeira mão, eles trazem uma notícia exclusiva e a mídia tradicional, não todos, né? Claro que não são todos, mas alguns não citam, não dão crédito. Então isso não é errado. Agora, eu mostrei aqui para você
né, que a mídia tradicional, os jornalistas da mídia tradicional trouxeram a informação. Eu acredito no Portal Tempo, no All Sport, na Itatiaia, na 98, em outros portais, eu acredito. Então, quando eles soltam uma informação, né, eu falo, pô, a pessoa tem credibilidade. Eu posso soltar, eu posso dar essa informação também, porque ela tem credibilidade. Então não venham querer colocar que os influenciadores, eles foram lá e soltaram fake news, porque tá aí, ó, é só pesquisar. A mídia tradicional, quem informou, tá, esses jogadores aí, se errou em algum jogador, né, foi a mídia tradicional, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, porque aí o resto eu vou responder no final. Vamos lá. E isso colabora. Tem um número aqui, Thiago, vai ser rapidinho, mas olha só que impressionante. A gente acabou de falar do Corinthians, não foi isso? Isso. Você disse de tudo, muro pichado, cartão corporativo, pressão no Depay. A crise é freia, não é? Violenta. Isso. Sabe qual é a média de público do Corinthians no Campeonato Brasileiro da Série A? Ele tá atrás do Atlético na classificação. A média de público do Corinthians é de 42.500 torcedores. A do Atlético é de 27.300. Sabe quanto que o Corinthians arrecada por jogo da Série A do Campeonato Brasileiro? 2,5 milhões. O Atlético 1,2 milhão. Líquido, o Corinthians leva pra casa 1.650.000. O Atlético leva 500.000. O Atlético leva 500.000. Então, olha o nível de comparação que a gente tem aqui, tá? E isso no universo pequeno de Campeonato Brasileiro. Ainda tem as competições internacionais, tem Paulistão, tem Copa do Brasil. Então, é isso, cara. É isso. Estão influenciando a torcida do Atlético, tá? Estão influenciando a torcida do Atlético com um movimento muito perigoso do quanto pior, melhor, tá? Um movimento muito perigoso, orquestrado e que gente que afundou a associação, que deixou a associação em dívidas, que usava inclusive o cartão corporativo, assim como no Corinthians, tá surfando no movimento como se tivesse feito muito pelo clube do ponto de vista financeiro. Quem tem independência pode falar o que quiser, eu falo sempre aqui o que eu quero, tá? Pra mim não é o Calil, é o mocinho, e o Rubens Menin é o bandido. Não tem nada disso, não tem mocinho, bandido, não tem nada. Tem pessoas que acertaram e erraram. O Calil, ele obviamente errou sim. Tá errado, usou o cartão corporativo, não sei o que, tá errado. Ele errou. E quando erra, a gente fala, a gente cobra, a gente critica. Eu posso criticar, eu posso falar o que eu quiser aqui, porque o meu dono sou eu sou o dono, né? E obviamente o torcedor que tá do outro lado aí acompanhando. Mas eu posso falar o que eu penso aqui, graças a Deus. 100%. Eu posso falar o que eu penso aqui. E o melhor é isso. Criticar o Calil. Eu não vi o Calil falando nada de ontem pra hoje. Eu posso estar errado, às vezes a correria foi tão grande que eu posso estar errado. Mas eu não vi o Calil falando nada de ontem pra hoje. Ele falou? Se ele falou, gente, coloca pra mim aí nos comentários, porque eu não vi o Calil falando nada, né? E pessoas, porque pra mim claramente isso tem a ver, que deixou o Atlético, cartão corporativo, deixou o Atlético em dívida, sim, o Calil deixou o Atlético também com dívidas. Aí foi o Daniel Nepomuceno, tentou lá ser campeão, gastou e tudo, errou, acertou, né? Como o Sete Câmara acertou, errou e tudo. E agora também, o Rubens Menin estão acertando, estão errando, e a gente fala sobre isso. Agora, não venham colocar a culpa, que esse papinho furado e que tá me cansando, tá enchendo o saco esse papinho de querer falar que quanto pior, melhor. Gente, eu já disse isso aqui, vou desenhar de novo, pra Itatiaia inteira ouvir. O melhor ano disparado da Web Rádio Galo, em views, em visualizações, em grana que a gente tirou. O melhor ano disparado da história da Web Rádio Galo foi 2021. Alguém da Itatiaia me conta aí, conta pra mim o que aconteceu em 2021? Que não foi assim, 2021, o outro ano foi um pouquinho, não. Disparado 2021 foi o ano que a gente mais bombou, mais ganhou dinheiro, mais tinha anunciante aqui, visualização, postava um vídeo, oi, bom dia, bombava. Porque o torcedor tava louco, queria consumir tudo do Atlético. Agora não. Agora o torcedor, você falou de estádio, que a torcida do Corinthians vai. Exatamente. A torcida do Atlético hoje não quer consumir o Atlético. Não quer nem ir pro estádio. Isso é bizarro. Isso é triste. Porque se tem uma torcida em Minas Gerais que vai pro estádio, é a torcida do Galo. E a torcida do Galo não quer nem ir pro estádio, quanto mais consumir conteúdo. Esse ano, pra gente que produz conteúdo do Atlético, tá péssimo. Tá péssimo. Porque o torcedor tá desanimado do Atlético, tá desanimado de ver as coisas do Atlético. E tem gente achando que eu tô feliz, que nós estamos felizes. Que nós estamos felizes com o torcedor estar desanimado com o Atlético. Então, gente, falar mais uma vez pra Itatiaia,
Parem com essa covardia e com essa atitude ridícula de querer culpar torcedor e influenciador pelo momento. Não tem nenhum movimento. Eu desafio vocês a mostrar um movimento orquestrado. Eu desafio a mostrar conversa, tudo, de gente orquestrando. Olha, nós vamos agora fazer todo mundo aqui um vídeo sobre... Nós vamos agora todo mundo... Me mostra. Me mostra. Que aí eu paro. Aí eu paro. Mas não vai mostrar, porque não existe isso. Cada um faz o seu trabalho. Todo mundo falou sobre a dívida, todo mundo falou sobre os jogadores que entraram com a notificação, o Rony que entrou na justiça lá. Todos falaram, é óbvio, né? É meio óbvio isso, não é não? Porque era notícia, era bomba, era uma bomba, inclusive. É lógico que todo mundo vai falar sobre isso, né? Então, gente, eu sinceramente tô de saco cheio de ver jornalista na Itatiaia falando de influenciador, querendo botar a culpa na gente que faz um trabalho digno, honesto, muito sério. Eu tô aqui há quase 15 anos para eu chegar e ver um vídeo de alguém falando que os influenciadores, eu me sinto sim atacado, entendeu? Porque eu faço parte disso. E sou, talvez, junto com o Fael, os mais velhos nisso aí. O Fael deve ter 15, 16 anos nisso, a gente tem 14 por aí, né? Então, eu sim, sinto atacado nisso, me sinto atacado. E para finalizar, a culpa do que está acontecendo não é minha, não é de influenciador, não é de youtuber, de tiktoker, de instagramer, do raio que o parta, não é. A culpa não é do torcedor atleticano e nem quem produz conteúdo. A culpa são dos donos da SAF. A culpa também é do Cuca, que o trabalho esse ano não tá bom, e eu critico. A culpa também dos jogadores, que andaram em campo contra o Palmeiras e poderiam na temporada estar entregando mais. Que bom que eu posso criticar o que eu quiser aqui, que eu posso falar do que eu quiser aqui. Que eu não tenho que falar nada pra agradar ninguém, eu tenho que agradar a minha consciência. Graças a Deus. Que bom que eu posso fazer o trabalho e falar o que eu penso aqui. Pra finalizar é isso. Que papelzinho ridículo, Itatiaia. Que papelzinho ridículo de ficar mais uma vez agora querendo entrar em guerrinha com o influenciador. A gente respeita vocês todos. Acabei de encontrar com o Henrique André ali na Arena MRV, no protesto. Pô, cara bacana, entrevistei ele lá na live que eu fiz. Cara, gente boa, bacana pra caramba, entendeu? E aí, o pessoal daí, gente boa e tudo. E, de novo, esse papinho de querer botar a culpa na gente, falar que é muito perigoso. Perigoso é não pagar salário. Perigoso é jogadores em massa entrando com notificação e o torcedor passar vergonha. Isso é que é perigoso. Perigoso é a temporada do Atlético, que a gente pode acabar sem ganhar absolutamente nada. Isso é perigoso, né? Esse futebolzinho que tá desanimando. Perigoso é isso, todo esse trabalho no Atlético que vem desanimando o torcedor. Isso sim é perigoso. Porque eu quero o torcedor engajado, o torcedor querendo ver tudo sobre o Galo. Mas infelizmente o trabalho lá tá fazendo o torcedor desanimar e se afastar. Isso pra mim é péssimo, beleza? Então tá aí o meu comentário, meu desabafo, que isso, já encheu o saco já. Já encheu o saco. Quero saber a sua opinião sobre isso aí, comenta aí se você acha que eu tô certo ou não, deixa nos comentários a sua opinião, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, tudo isso ajuda demais. Hoje tem uma live, 8h30, com meu amigo Bolivar, tá? Mais uma live top com ele, então recomendo demais você assistir, 8h30 a gente vai estar ao vivo aqui, tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado, deixa o like, clique em hypar aí e mais tarde a gente tá de volta. Valeu, fui, tchau!